Nos vídeos anteriores, nós conversamos um pouco sobre os requisitos funcionais e não funcionais. Só relembrando, os requisitos funcionais eles estão associados aos serviços que o sistema deve oferecer ao cliente. Por exemplo, cadastrar cliente, manter produto. Então, todas as vezes que a gente especifica o serviço ou as funcionalidades que o sistema oferecerá ao cliente, a gente está associando isso à definição de requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais, conforme a gente trabalhou na norma 9126, são os requisitos ou as características de qualidade do produto de software. Quando a gente fala produto de software, eu estou associando o software depois de pronto. Alguns requisitos não funcionais seriam, por exemplo, funcionalidade. O termo funcionalidade só ressaltando que ele não tem a ver com função, ele não é a mesma coisa que função, não são sinônimos. Então, funcionalidade seria que o software ele tem que oferecer ao cliente aquilo que ele foi proposto a oferecer. A gente tem também o requisito não funcional usabilidade, que é o quão o software é fácil de utilizar, de aprender. Então, assim, a gente tem essas duas definições de requisitos funcionais e não funcionais. Partindo dessas definições, para realizar a documentação da O02, vocês vão ter que definir também o que são regras de negócio. Então, esse vídeo vai abordar especificadamente desse assunto. Então, a gente vai falar de novo dos diferentes tipos de requisitos, vamos definir regras de negócio, eu vou apresentar alguns exemplos, nós vamos exercitar juntos e vamos abordar as melhores práticas de regras de negócio. Então, qual a importância das regras de negócio para o desenvolvimento de software de qualidade? Todos os sistemas computacionais a serem desenvolvidos, eles têm características que podem ou que não podem acontecer. Ou olhando por outra perspectiva, existem características que o software deve se atentar antes de transformar uma entrada em uma saída. Por exemplo, em determinados sistemas existem regras, e lembrando que cada regra de negócio é associada a um tipo de software diferenciado, ou seja, cada software tem suas próprias regras de negócio, considerando a necessidade do cliente, a definição do escopo. Então, um mesmo sistema de uma mesma área ele pode ter regras de negócio diferentes, isso porque as necessidades do cliente elas podem ser diferentes. Isso levando em conta, sempre lembro isso, as necessidades implícitas e explícitas. Então, por exemplo, eu posso ter um sistema que para cadastrar um cliente, ele tem que ter no mínimo 18 anos. E já em outro sistema, eu posso, para cadastrar esse mesmo cliente, ele tem que ter no mínimo 21 anos, isso porque são as regras de cada um dos negócios. Então, no primeiro sistema que eu mencionei, a regra de negócio, por exemplo, seria... Para ser cadastrado no sistema, o cliente deve ter no mínimo 18 anos. E no outro sistema, o segundo que eu mencionei, a descrição da regra de negócio seria, por exemplo, para ser cadastrado no sistema ou para pertencer a esse sistema como cliente, ele deve ter no mínimo 21 anos. Então, lembrando que uma mesma pessoa, ela pode pertencer a mais de um sistema, mesmo que seja da mesma área ou não, e pertencendo a esses sistemas, ele pode participar de regras de negócios diferentes. Isso lembrando que é a necessidade. Então, quando a gente fala qual a importância das regras de negócio, pensando na qualidade, que quando eu penso nessas regras de negócio, e eu trabalho isso dentro do meu software, eu impossibilito, eu dificulto que as necessidades do cliente associadas ao software, a produção de entradas e saídas, elas sejam inconsistentes. Então, quando eu trabalho essas características, a validação dessas características, eu estou pensando na qualidade do meu sistemas. Então, a junção da abordagem dessas características e da validação dessas características, elas vão gerar uma maior qualidade, porque vão atender às necessidades implícitas daquele cliente ao qual te contratou. Algumas definições. Regras de negócio são declarações sobre a forma da empresa fazer negócio. Então, aqui a gente vê que é específico. Cada empresa ela pode ter suas próprias regras de negócio. Elas refletem políticas de negócio da empresa em questão. As regras de negócio definem como o seu negócio funciona, podem abranger diversos assuntos como políticas, interesses, objetivos, compromissos éticos e sociais, obrigações contratuais, decisões estratégicas, leis e regulamentações, entre outras.
Então, a gente viu lá também na norma 9126 que existe um requisito não funcional chamado conformidade. Então, por exemplo, várias empresas elas têm que atender a algumas conformidades, que são leis, normas e padrões. Então, quando a gente faz testes e validações ou especifica algumas regras para poder atender a essas especificações ou a essas regulamentações, isso a gente chama de regras de negócio. Vamos exemplificar, por exemplo, que você tem um sistema de uma panificadora, um exemplo bem básico, um sistema de uma panificadora, e nesse exemplo da panificadora, se o cliente tiver você vende à vista, você vende notinha. E vamos considerar que existe uma regra de negócio que foi definida pelo dono da empresa, que se o cliente estiver com vendas em aberto há mais de 30 dias, o cadastro dele é para ser bloqueado no sistema. Então, a compra dele, na verdade não é o cadastro, a compra deve ser bloqueada, a compra a prazo. Então, nesse caso, isso seria uma regra de negócio, que ao tentar inserir uma nova venda a prazo, o sistema precisa primeiro verificar qual é a data das notinhas, e se isso ultrapassar os 30 dias, deve aparecer uma mensagem para o usuário dizendo, olha, você possui compra em aberto há mais de 30 dias, então é necessário realizar o pagamento, alguma coisa do tipo. Ou então vamos pensar uma outra situação voltada a software educacional. Eu desenvolvi um software educacional para uma escola e essa escola me disse que apenas os alunos da escola devem utilizar o software. E para eles utilizarem, eles têm que utilizar a matrícula como login e uma senha a ser cadastrada por eles. Então, isso também é uma regra de negócio, ou seja, o software só poderá ser utilizado pelos alunos da escola. Agora, se eu tivesse outro software onde ele pudesse ser utilizado pelos usuários externos, aí eu poderia dizer, por exemplo, que o software poderá ser utilizado pelos alunos da escola e esses alunos deverão entrar com o número de matrícula e também poderão ser utilizados pelos usuários externos. E esses usuários externos, eles vão realizar o cadastro, o login através do CPF. Então, isso também é uma regra de negócio, é uma regra que define como o negócio, que nesse caso seria o software educacional, ele vai funcionar. Um exemplo aqui, o valor total de um pedido é igual à soma dos totais dos itens do pedido acrescido de 10% da taxa de entrega. Então, isso é uma característica específica de um sistema. Então, quando eu tenho uma característica que é específica de um sistema, isso a gente chama de regra de negócio. É a regra que está associada àquele negócio em questão e que ela deve ser observada no momento da implementação. Então, ao implementar requisitos funcionais, as regras de negócio elas devem ser observadas. Então, essa regra aqui, ela vai ser validada, ela vai ser implementada no momento em que eu for trabalhar a implementação dos requisitos funcionais, que são os serviços a serem ofertados para o cliente. Um professor não pode ministrar aula sem que haja um intervalo de descanso de no mínimo 8 horas entre os turnos. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu for trabalhar o cadastro de um horário, um cadastro de uma escola, um cadastro de horário de uma escola ou numa faculdade, o que acontece? Eu tenho que verificar esse descanso mínimo entre os turnos de 8 horas. Quem vai fazer isso? O software vai fazer essa validação, mas ele vai fazer a partir do momento que o desenvolvedor ele vai lá e implementa um requisito funcional que faça essa validação. Então, quem vai fazer a validação é o requisito funcional, mas esse requisito funcional ele vai ser implementado a partir de uma regra de negócio pré-definida, ou seja, no processo de levantamento de requisitos. Um cliente do banco não pode sacar mais de R$ 1.500 por vez, então ele não pode realizar esse saque. Então, todas as vezes que ele tentar realizar um saque maior do que esse, ele vai receber uma mensagem dizendo que o valor do saque excedeu. Então, vamos pensar a seguinte situação: o requisito funcional seria realizar saque, mas por trás desse requisito funcional, todas as vezes que ele for executado, vai existir uma regra de negócio que vai ser validada ali. Então, para a formação de senha, a senha pode ser formada por letras e símbolos, e que para formar essa senha ela deve ter no mínimo uma letra maiúscula, um caractere especial e um número. Nesse caso aqui, o requisito funcional seria cadastrar senha. Mas a regra de negócio que estaria associada seriam essas características aqui. Então, todas as vezes que for cadastrar uma senha, vai ter um requisito funcional que vai validar essa senha, mas essa validação vai acontecer a partir de algumas regras de negócio que são pré-definidas junto ao cliente.
Para alugar um carro, o proponente deve estar com a carteira de motorista válida. Então, por exemplo, vai ter um requisito funcional chamado validar carteira, que esse vai ser o requisito funcional, mas por trás dele existe essa regra de negócio aqui que vai ser validada. O número máximo de alunos por turma é igual a 30. Então, também existe um requisito funcional que vai fazer essa validação da quantidade máxima de alunos, mas lembrando que essa validação vai ser feita a partir de uma regra de negócio que foi pré-estabelecida. Então, vamos exercitar um pouco. Validemos juntos se as descrições abaixo são regras de negócio. Então, a gente tem primeira. Para cadastrar um cliente, deve ser informado nome, endereço, CPF, RG, data de nascimento, endereço e telefone. Vocês acham que essa é uma regra de negócio? Ela não é uma regra de negócio. A regra de negócio, ela não descreve de forma detalhada as informações que vão entrar ou que vão ser cadastradas. Então, todas as vezes que eu digo para cadastrar um imóvel, eu preciso cadastrar o tamanho do imóvel, a data em que foi construído, o tipo, se é apartamento ou se é casa. Então, nesse caso, isso não é uma regra de negócio, é uma descrição dos dados a serem cadastrados. Quando é regra de negócio, é que eu verifico o que pode ou o que não pode ser feito. Isso sim é uma regra de negócio. Ao calcular a média no sistema, o professor deve informá-las aos alunos. Isso é uma regra de negócio? O que vocês acham? Isso também não é uma regra de negócio. Quando eu falo regra de negócio, é que eu não vou ter nenhuma validação se vai ser feito ou se não vai ser feito. Então, nesse caso aqui, eu estou simplesmente descrevendo a ação que ela vai acontecer, mas eu não estou descrevendo se ela pode ou não acontecer, de que forma pode ou não acontecer, então também não é uma regra de negócio. A próxima, sempre que um cliente for cadastrado, é necessário validar se seu CPF é válido. Todas as vezes que for necessário validar alguma coisa, isso sim é uma regra de negócio. Para realizar compras no site, é necessário que o usuário tenha no mínimo 18 anos. Vai ser necessário validar a idade do usuário. Então, obrigatoriamente, isso também é uma regra de negócio. Antes de finalizar a compra, é necessário que o usuário confira os itens do carrinho de compra. O que vocês acham? Isso é ou não é uma regra de negócio? Sim, é uma regra de negócio. Então, antes de finalizar a compra, o que vai acontecer? O usuário vai ter que conferir os itens de carrinho de compra para ver se todos que ele escolheu estão ali, se ele realmente vai querer levar tudo que está ali. Então, para mim realizar a ação final, é necessário realizar uma validação anterior. Então, é considerado uma regra de negócio. Os carros devem ser conferidos antes de serem entregues aos clientes, devendo ser validada a data de entrega e o pagamento, tendo como base os cupons emitidos no ato do aluguel do carro. Nesse caso aqui, nesse contexto, ele não é considerado uma regra de negócio. Pode ser que em algum sistema que você esteja implementando, existe uma regra específica onde essas informações vão entrar no sistema. Então, nesse caso aqui, ele não é considerado uma regra de negócio porque está externo ao sistema. Observa, os carros devem ser conferidos antes de serem entregues aos clientes, devendo ser validada a data da entrega e o pagamento, tendo como base os cupons emitidos no ato do aluguel. Observam que nenhuma dessas informações vão ser validadas diretamente no sistema. Ou seja, não é o sistema que vai fazer essa validação, é o entregador, é a pessoa que está externa ao sistema que vai realizar isso. Então, quando eu considero regra de negócio, é aquilo que o próprio sistema, através de um serviço ou de uma função, ele deve realizar. Ou seja, para acontecer isso, antes deve ser validado aquilo dentro do sistema. Agora, pode ser que isso aqui de alguma forma se torne uma regra de negócio? Pode ser, desde que o sistema tenha que validar alguma coisa. Isso considerando que os negócios podem ser diferentes e as regras mudam. Ao emitir o relatório diário de estoque, o funcionário deve conferir no estoque. Isso também não é uma regra de negócio. Por que não é uma regra de negócio? Porque isso está fora do sistema também. Então, vamos imaginar, o sistema emite o relatório diário, o funcionário pega esse relatório impresso e vai conferir o estoque. Então, considerem comigo que isso está fora do sistema. Então, o que está fora do sistema não é considerado um serviço a ser executado dentro do sistema, então não existem regras a ser validadas a partir dessas características. Então, lembrando que a gente considera de regras de negócio aqui o que vai ser considerado para o desenvolvimento do sistema, ou para ação ou reação de um determinado serviço ou de uma determinada função no sistema. As melhores práticas de regras de negócio.
Regras de negócios complexas devem ser decompostas em regras menores. Então, eu estabeleço as regras de negócio para elas serem observadas durante o processo de desenvolvimento. Então, eu tenho que ter uma preocupação em relação a isso. As regras devem ser concisas e completas, ou seja, elas devem ser bem definidas. A gente deve considerar que em muitos processos de desenvolvimento existe uma equipe, então nem sempre quem levantou as regras de negócio é quem vai implementar. Então deve existir uma concisão, ou seja, deve existir uma definição acerca da descrição dessas regras de negócio. Vá além das palavras. Para facilitar o entendimento da regra de negócios, e gráficos, diagramas, planilhas e outros recursos. Isso aqui é só para sistemas muito específicos. Normalmente a gente faz uma breve descrição, como a que eu apresentei aqui, por exemplo, tá? Essa aqui é uma descrição válida de uma regra de negócio, essa também. Então, em determinados sistemas, dependendo da complexidade, a gente utiliza outros itens para complementar essas informações. Criar e manter uma base de conhecimento de negócio, ou seja, as regras devem ser parte da base de conhecimento de negócio. Então, isso deve ser documentado. Então, vamos supor, eu tenho um documento de regras de negócio. Lá no template da O02, vocês têm um template só, onde estão os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio. Pode ser que em algumas empresas, nesse contexto, eu teria 3 documentos. Um documento só para requisitos funcionais, um documento só para requisitos não funcionais e outro para regras de negócio, onde as diferentes pessoas poderiam ter acesso a essas informações. As regras devem ser flexíveis, isso porque os sistemas mudam, eles são dinâmicos, então pode ser que uma regra de negócio que ela esteja estabelecida hoje, amanhã, ela possa modificar. As regras devem atender às necessidades e requisitos de negócio, legais ou regulatórios. Então, se o sistema que eu estou desenvolvendo ele tiver normas, padrões, eu tenho que pensar nessas normas e padrões ao estabelecer as regras de negócio. Expressar as restrições de forma clara e objetiva. Quando a gente fala restrição, é aquilo que o sistema precisa obedecer para transformar uma entrada em uma saída. As regras devem ser alinhadas com os objetivos do negócio, então tem que ter essa preocupação. As regras de negócio devem ser necessariamente simples, é o que eu falei anteriormente. Não adianta escrever com jargões muito técnicos, de forma bastante complexa, sendo que o objetivo da descrição dessas regras de negócio é transferir essa informação para outras pessoas também, principalmente as que vão estar envolvidas direto ou indiretamente com o processo de desenvolvimento do software. As regras de negócio devem facilitar o entendimento do negócio. Evite que a descrição da regra de negócio seja vaga ou ambígua, ou seja, de duplo entendimento. Esse não é o objetivo para a descrição das regras de negócio. Então, a gente finaliza com algumas observações. Então, como eu já disse na O02, a gente tem alguns requisitos funcionais. Uma vez terminado esse vídeo, você pode começar a trabalhar a O02 agora, porque a gente já definiu todas as informações que são necessárias para o desenvolvimento da O02. Então, considere o template, que é o modelo que foi desenvolvido. E caso você inicie a documentação do sistema, você e seu grupo, e surja dúvidas, eu sugiro que vocês voltem e assistam novamente aos vídeos, tanto de requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio. Nos vídeos eu abordei todas as informações que são necessárias, inclusive com exemplos para o desenvolvimento da atividade AO02, que é a documentação do sistema que foi escolhido por vocês. Então aqui estão algumas bibliografias. Até mais!